Samuel, capítulo 17. Boa noite a todos os irmãos, boa noite aos queridos que estão nos assistindo pelo Facebook e pela plataforma Atos6.com também. Estamos ao vivo nessas plataformas, transmitindo aqui nosso culto para os queridos aqui presentes e para alguns que nos assistem agora ou também vão nos assistir outro dia. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, queridos, uma palavra que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, que diz, assim, quero que você leia comigo no início desse capítulo, versículo 1, que diz assim: os filisteus ajuntaram o seu exército para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e assentaram acampamento entre Azeca e Socó, no termo de Damim. E também Saul e os homens de Israel se juntaram e assentaram acampamento no vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam sobre um monte no outro lado, e Israel estava sobre o outro monte do outro lado, e entre eles estava o vale. E então saiu um homem guerreiro do acampamento dos filisteus, que ficava entre os dois acampamentos, o qual se chamava Golias, de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo, traduzindo para as nossas medidas atuais, aproximadamente 2,90 metros. Amém? Então era um homem muito grande, e trazia um capacete de bronze em sua cabeça, e se vestia com couraças de escamas, e era peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, e sobre as suas pernas trazia grevas de cobre e um escudo de cobre entre os seus ombros. Queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Todo mundo conhece muito bem, a história de Davi e Golias. Todos nós estamos cansados, carecas de ouvir falar na história onde esse jovem ainda Davi, que outrora se tornara rei, vence o maior desafio até então da sua vida. Mas a história de Davi e Golias, a história desse guerreiro, desse grande homem de Deus, ela tem muito a ver com a nossa vida e sempre se atualiza, porque a verdade é que vivemos um tempo em que precisamos aprender a destruir gigantes. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que tem como título, Destruidores de gigantes. Deus nos escolheu, olha aqui para mim, para você entender. Deus nos chamou, Deus nos elegeu, como nós temos falado nesses últimos cultos, nesses últimos domingos. Deus nos elegeu nele, ainda antes da fundação do mundo, por um propósito. E o propósito de sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, como herdeiros do Senhor, como filhos da promessa de Deus, nós temos o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. Sobre minha vida, sobre a sua vida, existe o poder do próprio Deus. Sem Deus, nós não fazemos nada. Sem Deus, nós não somos ninguém. Mas com Deus em nós somos pessoas poderosas, pessoas capazes de vencer, de derrubar, de destruir qualquer gigante. E às vezes existem gigantes na nossa vida, existem dificuldades, existem problemas na nossa vida que eles são até aparentemente grandes, mas eles não chegam sequer aos pés do poder e da autoridade que existe em nós. Se cada um de nós soubermos o poder e a autoridade que temos em nossas vidas, nós nunca mais nos prostraremos, nós nunca mais nos renderemos às dificuldades, aos gigantes. Aqui nós observamos a história de um homem, que inexperiente, imaturo, humanamente falando, insignificante, incapaz, que quando nós observamos, e eu quero pontilhar alguns pontos da história de Davi nessa noite, quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos que Davi ele era tão humanamente falando,
incapaz aos olhos das pessoas, ele não tinha reconhecimento que nem na própria casa dele ele era valorizado. Sabe aquela pessoa que todo mundo olha para ele e despreza? Sabe aquela pessoa que todo mundo olha para ele e não sabe aonde encaixá-lo, porque Davi não tinha encaixe em lugar nenhum dentro daquela sociedade de guerreiros, de homens valentes, de homens fortes, de homens ousados. Davi era um simples pastorzinho, um homem, aos olhos dos seus irmãos, aos olhos do seu pai, um homem que não servia para nada. Mas existia algo no coração de Davi. Existia algo dentro do coração de Davi. Davi, ele era fisicamente falando incapaz. Mas dentro do coração de Davi havia um gigante muito maior do que Golias. Queridos, preste atenção, a nossa estatura espiritual, a nossa capacidade mental, a nossa capacidade interna, ela precisa ser muito, mas muito superior à nossa estatura física. E assim era a estatura de Davi. Assim era o tamanho de Davi. E todo gigante nos mostra quem realmente somos. Toda dificuldade, todo adversário, todo gigante que se levanta contra a nossa vida, ele só tem um propósito. Toda situação, podemos fazer uma analogia do gigante como uma situação, como uma dificuldade, como um problema. Todo gigante, ele só se levanta contra nossas vidas para dois propósitos. Preste atenção e olha aqui para mim. Para determinar se você é covarde ou corajoso. Quando o gigante se levanta contra a minha vida, eu tenho a oportunidade de provar se eu sou corajoso, se eu sou cheio de fé no Deus que me chamou, ou se eu sou um covarde. O gigante, preste atenção, queridos, quando Deus permite que um gigante ou uma situação se agigante contra a minha vida, o próprio Deus permite para que eu possa me superar e mostrar o poder de Deus que há na minha vida, e mostrar a grandiosidade de Deus sobre a minha vida, e comprovar para este gigante, para essa dificuldade, que sobre mim há um Deus acima de tudo. Esse precisa ser o nosso sentimento. Então, primeira coisa que você precisa entender: o gigante só se levanta para te mostrar, para mostrar quem realmente você é. Se você é um covarde ou um corajoso. Quem consegue entender que levante as suas mãos? Agora, as pessoas que alcançam posições elevadas na vida, pessoas que alcançam grandes estaturas, seja no sentido familiar, seja no sentido financeiro, profissional, ministerial, pessoas só alcançam sucesso, preste atenção, só há uma possibilidade de conquistar, só há uma chance de alcançar sucesso, se você vencer gigantes. Só é grande alguém que venceu, ou vencerá, ou vence algo ou alguém maior do que ele. Você nunca será, preste atenção, isso é muito sério, você nunca será grande se você não vencer algo maior do que você. Você sempre será menor do que aquilo que te derrota. Você sempre será inferior àquilo que conquista você. Então, por isso que diante de um gigante, diante de um problema, diante de uma dificuldade, você precisa entender: essa dificuldade, esse problema, essa dor, essa situação, essa enfermidade, essa luta tem um propósito: mostrar que Deus é comigo e eu sou maior do que esse gigante. Esse é o propósito do gigante. Esse é o coração de um destruidor de gigantes. Deus está nos levantando, eu creio nisso, amados. Deus está nos levantando como destruidores de gigantes. Existe aqui, uma lista de alguns gigantes na nossa vida. Algumas pessoas são usadas
pelo inimigo, e esses são gigantes na nossa vida. Alguns hábitos são alguns gigantes nas nossas vidas, alguns costumes errados, algumas circunstâncias, pessoas que estão ao nosso redor só para nos criticar, só para nos condenar, são gigantes contra a nossa vida. E destruidores de gigantes não podem se acovardar diante desses problemas. Existem características, olha aqui para mim, existem características na vida de um destruidor de gigante, e nós podemos analisar essas características no próprio Davi. Davi, ele tinha características que nos levam, nos mostram caminhos poderosíssimos para conquistar e derrubar gigantes. E todo destruidor de gigante, ele não começa como um destruidor de gigantes. Preste atenção, todo destruidor de gigantes, ele não começa como destruidor de gigantes, ele começa como destruidor de coisas menores. Quando nós vamos, depois você acompanha em casa esse primeiro capítulo 17 de 1 Samuel, você vai ver até o versículo 30, toda essa trajetória até Davi vencer Golias. Você vai ver que antes de Davi vencer Golias, ele precisou vencer, por exemplo, um urso, ele precisou, por exemplo, vencer um leão. Ele precisou vencer o preconceito que ele sofria dentro da sua própria casa, a desvalorização que ele enfrentava do seu pai, dos seus irmãos, que não o reconheciam, que não o respeitavam, que não o valorizavam. Então, todo destruidor de gigantes, ele não começa sendo um destruidor de gigantes, ele precisa aprender a derrubar coisas menores. Quando você, dia após dia, passo a passo, destrói coisas pequenas, você está se preparando, você está se habilitando para se tornar um destruidor de gigantes. Por isso, não despreze cada batalha que você enfrentar. Não despreze cada luta, cada conquista, por menor que seja, por mais insignificante que aparente ser essa conquista, não despreze, porque cada conquista é uma habilitação para que você se torne um grande destruidor de gigantes. Coloque isso no seu coração, amém, queridos? Uma outra característica de um destruidor de gigantes, preste atenção, os destruidores de gigantes, eles têm olhos primeiramente na sua recompensa. Veja bem, olha aqui para mim, preste atenção. Quando Davi saiu lá do pasto onde pastoreava as ovelhas do seu pai, e o seu pai mandou ele lá para o meio da guerra, lá para o arraial da guerra, para levar comida para os seus irmãos. Diz a Bíblia, depois você vai ler, que o seu pai pediu para ele levar queijo e alguns alimentos para os seus irmãos, para saber como os irmãos dele estavam. O Eliezer estava lá e outros irmãos, e quando ele chegou lá, olha que coisa interessante, quando ele chegou lá, ele começou a ouvir aquela conversa. Os israelitas já estavam acampados há quase 40 dias, de um lado os israelitas, do outro lado os filisteus, e aquela ameaça, todo dia vinha o Golias e falava: eu quero ver qualquer homem que vai se levantar contra mim, e toda aquela ameaça, e aí aquele burburinho, aquela conversa, os soldados israelitas todos apavorados. E quando Davi chegou lá para entregar comida para os seus irmãos, ele ouviu a conversa: olha, o rei Saul, ele está oferecendo isenção de impostos vitalício para quem derrubar aquele gigante e para toda a sua família, e ainda mais, ele vai dar como esposa a sua filha. Davi foi lá sem propósito nenhum, Davi foi lá apenas para entregar comida para os seus irmãos e ter notícias dos seus irmãos. Mas quando ele ouviu aquilo, ele ligou: pá, eu estou de olho nessa recompensa, eu acho que isso para mim é interessante, casar com a filha do rei e ainda ter isenção de impostos para mim e para o meu pai. Aí Davi se interessou por aquela recompensa. Diz a Bíblia que Davi chegou para os soldados assim: vem cá, me contem mais sobre essa história, que recompensa é essa, do que vocês estão falando? E nessa hora, nós
sempre enfrentaremos, nós precisamos passar por Eliabes na nossa vida. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Na hora que Davi começou a perguntar sobre a recompensa, Eliabe, seu irmão mais velho, parou e disse assim: Davi, o que é que você está querendo aqui, Davi? Do que você está falando? Vai embora, você não tem capacidade de lutar, o que é que você está querendo? Enquanto Davi estava se perguntando, se interessando por aquela batalha, por lutar contra Golias, o Eliabe, seu irmão, fez de tudo para desmerecê-lo. Sabe aquela pessoa que só chega do nosso lado para nos jogar um balde de água fria, para nos colocar para baixo, para nos desanimar, para nos entristecer, para nos diminuir? São Eliabes na nossa vida. Se você quer ser um vencedor e destruidor de gigantes, você precisa entender a passar por Eliabes, a passar por críticas destrutivas, a passar por pessoas que querem o seu mal, a passar por pessoas que têm inveja da sua vida, que têm inveja da sua fé, que têm inveja dos seus sonhos. Você não pode dar ouvidos para estas críticas destrutivas, estas críticas que te colocam para baixo, que diminuem o teu potencial. Quando o irmão de Davi, Eliabe, começou a criticá-lo, a primeira atitude de Davi naquele momento foi não dar ouvidos para o que o seu irmão estava falando. E você pode ver, olha aqui para mim, como sempre foi, e é assim. As maiores críticas, a maior desvalorização, a maior injustiça sempre vem de dentro de casa, daqueles que mais nós amamos. Então, você precisa aprender a passar por Eliabes. Eles estão sobre nós sempre. Sempre existem pessoas que querem estar acima de nós, que não aceitam a nossa crítica, aquela crítica que machuca, aquela crítica contínua. Nós precisamos aprender a passar por essas críticas e olhar para a recompensa. A crítica de Eliabe não tirou de Davi o foco daquela recompensa. Amém, queridos? Destruidores de gigantes, eles não se intimidam pelo desafio. Não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da guerra, não importa o tamanho do obstáculo, não importa o tamanho do gigante. O destruidor de gigante, ele tem como uma das principais características não se intimidar. Pelo contrário, ele tem a habilidade de não se intimidar pelo gigante. Porque, preste atenção, a maior característica do gigante, a maior habilidade do gigante é nos afrontar e nos intimidar. Os nossos adversários, a primeira estratégia do adversário é sempre nos intimidar. Sabe, quem já assistiu luta aqui de UFC ou luta de boxe, não é assim um dia antes, no dia da pesagem, não fica um lutador contra o outro e eles ficam fazendo cara feia, ficam se ameaçando, ficam mostrando músculo, não é assim? Esse é o sentido do gigante. Ele antes mesmo da luta, ele tenta se mostrar superior. Assim são as batalhas na nossa vida. Mas o destruidor de gigante, ele não é tomado por pavor, por medo, ele não pode entrar em pânico, ele não é derrotado psicologicamente falando. Um destruidor de gigantes, ele não pode ser derrotado aqui, porque a primeira derrota na nossa vida está aqui, queridos. Entenda isso, coloque isso na sua cabeça, dentro do seu coração. A primeira derrota na vida de um ser humano se dá quando mentalmente ele já se considera um perdedor, um fracassado. Quando você se propõe a alguma luta, a alguma batalha e já com a mente conformada com a derrota, então você não está sendo aprovado para se tornar um destruidor de gigantes. Um destruidor de gigantes, ele não se intimida mentalmente. Um destruidor de gigantes, ele não pode ser tomado pelo pânico. Um destruidor de gigante, ele não pode reunir, sentimentos na sua mente, sentimentos de medo, de pânico, porque todos esses sentimentos nos fazem recuar. Você consegue entender isso, queridos? Uma outra característica de um destruidor de gigantes é que eles são motivados,
eles são construídos. Um destruidor de gigante, ele é construído pelos sucessos do passado. Quando Davi, disse ali junto com os soldados: eu vou enfrentar esse Golias. Quem é esse incircunciso filisteu? Pensa que ele é para se levantar contra o exército do Deus vivo? Eu vou até lá. E aí os soldados, mesmo contrários à vontade do irmão de Davi, levaram ele até o rei Saul. E o rei Saul chegou diante dele e disse assim: mas como que você vai? Saul chegou para Davi e disse: como que você vai vencer Golias? Você é muito pequeno, você é ranzinza, você é um ruivozinho pequeno, sem tamanho, sem habilidades. Aí Davi chegou para Saul e disse: rei Saul, deixa eu te explicar uma coisa. Eu posso vencer esse gigante, porque lá nos pastos, onde eu cuido das ovelhas do meu pai, eu já matei um leão. Quando o leão vem contra uma ovelha minha, eu corro atrás dele, pego ele pela juba e mato. A mesma coisa eu fiz com o urso. Do mesmo jeito que eu fiz com o leão e com o urso, eu vou fazer com o gigante. Um gigante é construído pelas conquistas menores do seu passado. Se você conquistou, Davi pensou dessa forma: se eu conquistei, eu venci um urso, se eu venci um leão, eu também vou vencer este Golias. Isso é uma característica sobrenatural de um destruidor de gigantes. Amém, queridos? Destruidores de gigantes não tentam ser alguém que eles não são. Isso aqui é top, poderoso demais. Davi, com toda a sua autoestima, com toda a sua autoridade, conseguiu convencer o rei Saul, e o rei Saul autorizou ele a lutar contra Golias. Então Saul pegou sua armadura, colocou em Davi, deu espada. Diz a palavra aqui que o rei Saul colocou a sua própria túnica do próprio rei em Davi, capacitou ele de uma forma extraordinária. E Davi, pequeno, humanamente falando, fisicamente falando, sem aparência, olhou para o rei Saul e disse: rei, me desculpe, mas eu não consigo lutar com essas roupas, eu não consigo nem me mexer direito, eu não sou um guerreiro. Ou seja, um destruidor de gigantes, ele não precisa aparentar ser quem ele não é, ele não precisa usar uma capa de algo que ele não é. Um destruidor de gigantes, ele é autêntico, ele é verdadeiro, ele é sincero, ele é íntegro. Se você quer destruir gigantes, você não pode tentar ser o que você não é. Davi disse: eu não sou guerreiro, eu não posso, não consigo andar com essa armadura, eu sou um pastor de ovelhas. Isso é uma característica inacreditável. Às vezes a gente acha que vence obstáculos e gigantes transparecendo ser algo que não somos, tentando mostrar para as pessoas que somos algo, ou somos alguém, ou somos superiores, ou somos melhores. E não é assim que se vence o gigante. Porque quem vencerá o gigante não seremos nós, mas é Deus através de nós. Então Deus só se manifestará na minha integridade e não naquilo que eu não sou. Deus se manifestará dentro do meu coração, aquilo que eu sou, e não aquilo que eu quero ser, ou aquilo que eu aparente ser. Isso é muito interessante, porque Davi, ele não precisava de armaduras. Diz a Bíblia que Davi deixou aquelas armaduras, deixou aquelas espadas, foi lá no riacho do lado, pegou 5 pedras lisas, pegou o seu estilingue, pegou a sua bochinha de pastor, colocou a sua roupa. E olha que coisa interessante, eles, destruidores de gigantes, uma outra característica, eles são ansiosos para vencer, eles são ansiosos para ganhar, eles são ansiosos para a luta. Quando Saul autorizou ele a lutar, quando Saul disse: então tá bom, vai lá, ele tirou aquela armadura, diz a Bíblia que Davi saiu correndo contra o gigante. Essa é uma característica poderosa. Davi, ele estava disposto a matar ou morrer pelo propósito. Isso é muito forte. O vencedor, o destruidor de gigantes, ele não pode ser acomodado, ele não pode ser uma pessoa parada, ele precisa ser uma pessoa disposta e determinada
a lutar, ainda que a batalha seja longa e ferrenha, ele sabe lá dentro do seu coração que a vitória é certa. Amém, queridos? E um destruidor de gigantes, ele tem uma outra característica importante. Aqueles que estão do seu lado, ele consegue elevar o nível daqueles que caminham com ele. Amém, queridos? Os destruidores de gigantes levam aqueles que estão próximos de si a um nível mais elevado. Davi estava diante de um exército pasmado, de um exército covardado, de um exército de homens atormentados pelo medo. Quando Davi se levantou, quando Davi determinou dentro do seu coração que ele iria vencer Golias, ele elevou a autoestima, ele elevou a confiança, ele elevou a autoridade do exército. Amém, queridos? Homens e mulheres que são destruidores de gigantes, eles fazem com que os seus filhos, os seus companheiros, suas companheiras, os seus amigos também se elevem. Essa é uma característica. E eu finalizo uma última característica de um vencedor de gigantes. Ele tem tanta autoridade, ele tem tanta confiança, ele tem tanta fé, porque ele tem um propósito dentro do seu coração. Ele tem uma certeza dentro do seu coração. Ele sabe que quem irá lutar por ele é o próprio Deus. E toda a honra daquela guerra, toda a glória daquela guerra, toda a alegria, toda a glorificação daquela batalha não é para ele, mas para quem? Deus. Davi chegou diante de Golias e disse: você vem contra mim com espadas, com lanças, com escudos, com armaduras. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Deus de Israel. A honra e a glória e o louvor de um destruidor de gigantes não é para si. Um destruidor de gigantes não busca fama, não busca sucesso, não busca glória para si, mas ele busca a glória para Deus. Se você deseja ser um destruidor de gigantes, se você deseja vencer as batalhas da sua vida, você precisa entender que é preciso vencer o gigante em o nome do Senhor dos Exércitos. Você não pode lutar nas suas próprias forças. Você não pode lutar nas suas próprias forças. Você não pode lutar com a sua autoridade. Você não pode lutar com a sua capacidade. Você não pode lutar com as suas condições. Você não pode lutar naquilo que você sabe, naquilo que você aprendeu, naquilo que você é. Você não pode lutar assim. Para você ser um vencedor de gigantes, você precisa entender que toda a glória deve ser dada a Deus. Toda a vitória deve ser dada em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Glória a Deus. E essa foi a principal característica de Davi. Essas foram as principais características de Davi como um destruidor de gigantes. Ele não, de maneira nenhuma, ele foi foi vencido na mente, ele foi vencido pelo medo, ele foi vencido pela circunstância, de maneira nenhuma. Davi, ele sempre olhou para aquele adversário como alguém inferior àquilo que Deus tinha condicionado ele. Uma outra característica que eu quero compartilhar com vocês, preste atenção. Quer vencer um gigante, deseja vencer uma batalha, entenda algo. Não olhe para o gigante, não olhe para o adversário, não olhe para o obstáculo, não olhe para o problema, olhe para Deus. Em nenhum momento das vezes que Golias afrontava o exército, em nenhum momento Davi olhou para o tamanho do gigante. Todos os momentos Davi falou: quem ele pensa que é, para se levantar contra o exército do Deus vivo. Davi estava com os olhos sempre focados em Deus. Davi estava com os olhos sempre
direcionados no Senhor. Davi estava com os olhos sempre direcionados em Deus. Amém, queridos? E eu pergunto para você: aonde está direcionado os seus olhos? Aonde está fixado a sua vida? Aonde está fixado o seu foco? Talvez, como muitos, você tem um gigante enorme na sua vida, você tem uma dificuldade, algo grandioso que você não está conseguindo vencer, algo que você não sabe o que fazer. Talvez você tenha algum problema insuportavelmente difícil. Mas para onde você está olhando? Aonde está o seu foco? Será que você está sendo vencido antes mesmo de lutar? Antes mesmo de você entrar na guerra, antes mesmo de você entrar na batalha, será que você já está se entregando? Aonde está fixado o seu coração? Porque se o seu coração estiver fixado e olhando para Deus, não terá gigante que conseguirá te derrubar. E eu quero te dizer em nome de Jesus, ninguém vai derrubar você se os teus olhos, se a tua fé, se o teu coração estiver firmado em Deus. Porque Deus está totalmente disposto a lutar as tuas guerras, a batalhar as tuas batalhas, a vencer por nós, para que Ele seja glorificado aqui na terra, do mesmo jeito que Ele é glorificado no céu. Preste atenção, queridos. Deus nunca entra numa batalha para perder. E a batalha que tem na sua vida, Ele também não está disposto a perder. A batalha que nós estamos batalhando, que nós estamos enfrentando, Ele não está disposto a perder. Mas como está a expectativa do seu coração? Será que você está dando ouvidos para os Eliabes da sua vida? Será que você tem concordado com o que algumas pessoas estão falando ao seu respeito? Ah, porque ele não é capaz. Ah, porque ele não vai conseguir. Eu falei para você, você não pode, você não tem condições, você não é capaz, você não é bom o suficiente. E aí você caminha com aquilo dentro da sua mente, dentro do seu pensamento. É verdade, eu não posso, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu estou aqui, eu não dei certo, eu não conquistei, bem que o fulano tem razão. Não, olhe para o gigante que há na sua vida e diga e creia, Ele não pode, porque o Deus que tem na minha vida vai me dar forças para vencê-la. Eu não sei se você que está me assistindo tem algum gigante na sua vida, mas eu te digo em nome de Jesus, você vai vencer esse gigante, porque Deus é contigo. Deus te dará forças para vencer esse gigante. Deus te dará condições para você derrubar este Golias. Deus está levantando destruidores de gigantes. Deus está nos levantando para vencer batalhas. Amém, queridos? Deus abençoe você que está nos assistindo. Fique com Deus. Eu encerro essa transmissão daqui.